Imagine olhar para o céu e se perguntar: estamos realmente sozinhos? E se aqueles pontos brilhantes que cruzam a escuridão noturna não fossem apenas estrelas ou satélites, mas testemunhas silenciosas de uma realidade ainda mais inquietante? A ufologia, campo dedicado ao estudo de objetos voadores não identificados, há décadas levanta essa questão. Mas poucos casos geram tanto fascínio e controvérsia quanto as teorias sobre híbridos alienígenas. Entre os pesquisadores mais notórios está David Jacobs, um historiador que, ao longo de sua carreira, dedicou-se a investigar o fenômeno das abduções. Seu nome ganhou notoriedade por uma teoria audaciosa: a criação de seres híbridos, parte humanos, parte alienígenas, projetados para se infiltrar na sociedade. Segundo Jacobs, esses híbridos seriam resultado de experiências conduzidas por entidades extraterrestres com objetivos ainda desconhecidos. Mas o que torna essa teoria tão intrigante não é apenas o mistério que a cerca, mas também os relatos detalhados de pessoas que afirmam ter sido abduzidas e submetidas a procedimentos bizarros. Em cada relato, uma peça de um quebra-cabeça que parece desafiar a lógica. Ao longo deste vídeo, vamos explorar em profundidade quem é David Jacobs, o que são os híbridos e quais evidências sustentam essas afirmações. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos relatos, teorias e controvérsias que cercam esse fenômeno. E ao final, você poderá tirar suas próprias conclusões sobre o que, ou quem, pode estar vivendo entre nós. David Jacobs é uma figura singular na ufologia. Embora tenha ganhado destaque pelo estudo de abduções alienígenas, sua formação inicial não sugeria tal destino. Ele é historiador de profissão, com um doutorado pela Universidade de Wisconsin-Madison, onde sua tese explorou o impacto cultural da controvérsia sobre os OVNIs nos Estados Unidos. Seu interesse acadêmico pelos fenômenos extraterrestres começou como uma análise histórica, mas logo se transformou em uma busca pessoal e profunda pela verdade por trás dos relatos de abduções. Jacobs começou a coletar depoimentos de indivíduos que afirmavam ter sido sequestrados por seres não humanos. O que diferenciava seu trabalho era o método utilizado, a hipnose regressiva. Essa técnica permite que as pessoas revivam memórias reprimidas ou subconscientes, muitas vezes trazendo à tona experiências que não conseguem acessar conscientemente. A partir dessas sessões, Jacobs reuniu um vasto arquivo de relatos que, segundo ele, apresentavam padrões consistentes. No início, Jacobs se dedicava principalmente a documentar esses eventos, mas à medida que aprofundava suas pesquisas, sua perspectiva mudou. Ele começou a perceber que muitos abduzidos relatavam interações com seres híbridos, uma mistura de humanos e alienígenas. Foi nesse ponto que sua pesquisa tomou uma direção mais polêmica, e suas teorias começaram a atrair tanto seguidores quanto críticos ferozes. Apesar das controvérsias, Jacobs defende seu trabalho com firmeza. Para ele, a hipnose regressiva é uma ferramenta vital para acessar essas experiências ocultas, e a consistência nos relatos não pode ser ignorada. Seu legado no campo da ufologia é marcado por essa abordagem única e pela coragem de explorar temas que muitos evitam. Segundo David Jacobs, os híbridos alienígenas são o coração de um projeto complexo conduzido por entidades extraterrestres. Esses seres seriam o resultado de experiências genéticas que misturam DNA humano e alienígena, formando uma nova raça com características de ambos. Mas por que criar híbridos? Jacobs sugere que o objetivo final seria a integração desses seres na sociedade humana, embora os motivos exatos permaneçam envoltos em mistério. Os relatos coletados por Jacobs revelam detalhes inquietantes. Muitas pessoas, sob hipnose, descreveram encontros com seres que não pareciam totalmente humanos. Eles tinham olhos grandes, pele pálida e uma expressão emocional limitada. Essas descrições são consistentes com a imagem popular dos Greys.
os alienígenas comumente retratados em relatos de abdução. No entanto, os híbridos possuíam traços humanos mais evidentes, o que os tornaria capazes de se misturar com a população sem levantar suspeitas. Uma característica central nas teorias de Jacobs é a suposta capacidade desses híbridos de manipular emoções humanas. Os abduzidos relatam sentir uma conexão intensa e inexplicável com eles, como se os híbridos fossem capazes de induzir sentimentos de calma ou até mesmo de amor. Isso, segundo Jacobs, poderia ser parte de um plano para facilitar a aceitação e integração dos híbridos na sociedade. Além disso, Jacobs levanta a hipótese de que os híbridos não estão apenas observando a humanidade, mas aprendendo a se comportar como humanos. Muitos dos abduzidos relatam ter sido obrigados a ensinar atividades mundanas a esses seres, como comer, se vestir e interagir socialmente. Esse treinamento seria uma etapa crucial no processo de infiltração. Embora as implicações sejam alarmantes, Jacobs destaca que a maioria dos abduzidos não percebe os híbridos como ameaçadores, mas sim como seres que estão apenas cumprindo um propósito. No entanto, o verdadeiro objetivo por trás dessa suposta criação de híbridos permanece uma questão aberta. No próximo capítulo, exploraremos as evidências e os relatos mais impactantes que sustentam essas teorias. As evidências que sustentam as teorias de David Jacobs não são físicas, mas vêm dos relatos de abduzidos, muitos dos quais emergem durante sessões de hipnose regressiva. Jacobs entrevistou centenas de pessoas que descrevem experiências semelhantes, uma sensação de paralisia, luzes brilhantes e a presença de seres não humanos. A consistência nos detalhes desses relatos é um dos pilares de sua pesquisa, e ele acredita que isso não pode ser descartado como mera coincidência ou fabricação coletiva. Os abduzidos frequentemente relatam ser levados para ambientes estéreis e iluminados, onde são submetidos a procedimentos médicos estranhos. Muitas dessas pessoas descrevem a retirada de amostras biológicas, como sangue, células, em alguns casos, material reprodutivo. Jacobs argumenta que esses procedimentos são parte do processo de criação dos híbridos, evidenciado pelo número crescente de relatos que mencionam interações com os seres que não são inteiramente humanos. Um dos relatos mais impactantes envolve abduzidos que descrevem salas de ensino. Nesses ambientes, os abduzidos afirmam ter sido forçados a interagir com híbridos, ensinando-os a realizar tarefas cotidianas, como segurar objetos, andar em público e até expressar emoções humanas. O objetivo, segundo Jacobs, seria preparar os híbridos para viver entre nós sem serem detectados. Outro elemento comum nesses relatos é o sentimento de uma missão. Muitos abduzidos afirmam ter recebido mensagens telepáticas dos híbridos ou dos próprios alienígenas, instando-os a aceitar essas experiências como parte de um propósito maior. Em alguns casos, os abduzidos relatam uma ligação emocional intensa com os híbridos, como se fossem familiares ou até mesmo filhos. Jacobs reconhece que a ausência de provas físicas torna difícil validar essas experiências para o público cético. No entanto, ele enfatiza que a consistência nos relatos, vindos de pessoas sem conexões entre si, sugere um padrão que merece atenção. Para ele, essas experiências não são apenas sonhos ou alucinações, mas manifestações de uma realidade oculta, onde humanos e alienígenas interagem de maneiras ainda não compreendidas. As teorias de David Jacobs sobre a criação e a integração de híbridos alienígenas na sociedade levantam questões profundas e preocupantes. Se forem verdadeiras, as implicações vão além da curiosidade científica ou do fascínio popular pelo fenômeno dos OVNIs. Elas tocam em aspectos fundamentais da existência humana: identidade, controle e livre-arbítrio. Um dos principais questionamentos é o impacto social e cultural que a presença de híbridos poderia ter. Se esses seres são projetados para se misturar entre nós,
Como isso afetaria nossa percepção da realidade? Jacob sugere que, se os híbridos estão de fato entre nós, sua integração seria gradual e sutil, passando despercebida até que fosse tarde demais para reagir. Esse cenário levanta preocupações sobre perda de autonomia e a possibilidade de uma influência externa moldando o destino da humanidade. Outro ponto crítico é o controle emocional. Como mencionado anteriormente, Jacobs acredita que os híbridos têm a capacidade de manipular emoções humanas. Se essa habilidade for real, os híbridos poderiam influenciar decisões importantes ou até mesmo alterar o comportamento humano em larga escala. A perspectiva de uma sociedade onde emoções e escolhas são direcionadas por uma força invisível é inquietante e desafia noções básicas de liberdade individual. Há também a questão ética. Se os híbridos são fruto de experiências genéticas, isso levanta dilemas morais sobre consentimento e a manipulação da vida humana. Além disso, a existência de híbridos questiona a própria definição de humanidade. Seriam eles nossos iguais, com direitos e deveres semelhantes, ou uma nova espécie com objetivos próprios? Apesar das controvérsias, Jacobs enfatiza que essas implicações não devem gerar pânico, mas reflexão. Ele acredita que o conhecimento é a melhor defesa e que entender o fenômeno é o primeiro passo para lidar com suas consequências. As teorias de David Jacobs, especialmente sobre híbridos alienígenas, têm gerado um intenso debate dentro e fora da comunidade ufológica. Embora ele tenha conquistado seguidores que acreditam na veracidade de seus estudos, também enfrenta críticas severas de céticos e especialistas que questionam tanto sua metodologia quanto suas conclusões. Uma das críticas mais recorrentes está relacionada ao uso da hipnose regressiva. Muitos psicólogos argumentam que essa técnica pode induzir falsas memórias. Durante uma sessão, o sujeito pode, inadvertidamente, criar lembranças fictícias, influenciado pelo ambiente ou pelas sugestões do hipnotizador. Assim, os relatos de abduções e interações com híbridos podem ser interpretados como construções mentais e não como experiências reais. Jacobs, porém, defende a consistência dos relatos como evidência de que há algo mais profundo acontecendo. Outro ponto de controvérsia é a falta de evidências físicas. Os críticos apontam que, apesar das centenas de relatos, não há provas tangíveis que confirmem a existência de híbridos ou que sustentem as teorias de Jacobs. Para muitos, sem evidências materiais, suas conclusões permanecem no domínio da especulação. Jacobs responde argumentando que a natureza clandestina das abduções explica a ausência de provas físicas, mas isso não satisfaz a comunidade científica. Além disso, suas teorias sobre um possível plano de infiltração alienígena são consideradas alarmistas por alguns. Os críticos afirmam que essas ideias promovem medo e desconfiança sem base sólida. Jacobs rebate dizendo que seu objetivo não é causar pânico, mas conscientizar sobre um fenômeno que, segundo ele, está acontecendo de maneira encoberta. Dentro da própria ufologia, há aqueles que respeitam o trabalho de Jacobs, mas discordam de suas conclusões. Alguns pesquisadores preferem abordar as abduções como fenômenos psicológicos ou espirituais, enquanto outros mantêm uma postura mais cautelosa, aguardando provas mais concretas antes de apoiar ou refutar suas teorias. Por fim, o trabalho de Jacobs levanta um debate essencial sobre a fronteira entre ciência e crença. Ele desafia a comunidade científica a explorar questões que muitos consideram tabu. E mesmo diante das controvérsias, seu legado é o de um pesquisador que se dedicou a investigar um dos mistérios mais intrigantes da humanidade. As teorias e pesquisas de David Jacobs, embora polêmicas, deixaram uma marca profunda no campo da ufologia. Suas ideias sobre abduções alienígenas e a criação de híbridos desafiam nossas concepções tradicionais de realidade, levantando questões que vão além do que a ciência convencional pode explicar.
Independentemente de se acreditar ou não na veracidade das suas teorias, a obra de Jacobs convida a uma reflexão importante. E se não estivermos sozinhos e a interação com outras inteligências for mais complexa do que imaginamos, ele destaca a necessidade de manter a mente aberta diante do desconhecido e de questionar o que consideramos como verdade absoluta. Além disso, Jacobs trouxe à tona discussões sobre o papel da mente humana na construção de realidades subjetivas. Os relatos de abduzidos, verdadeiros ou não, revelam aspectos profundos da psique e levantam questões sobre memórias reprimidas, traumas e experiências fora do comum. A busca pela compreensão desses fenômenos, mesmo que controversos, ajuda a expandir os limites do conhecimento humano. A principal lição que emerge do trabalho de David Jacobs é a importância de explorar o desconhecido com seriedade e responsabilidade. Embora críticas sejam inevitáveis, ele demonstrou coragem ao investigar temas que muitos evitam. Sua dedicação incansável inspira não apenas ufólogos, mas também qualquer pessoa que busca respostas para os grandes mistérios da vida. Por fim, a questão permanece. E se Jacobs estiver certo, o impacto de suas teorias pode ainda não ter sido totalmente compreendido, mas o legado de suas pesquisas continuará a provocar debates e a desafiar gerações futuras. A exploração do universo e dos fenômenos inexplicáveis é uma jornada sem fim. E talvez o maior legado de David Jacobs seja nos lembrar de que, diante do vasto desconhecido, o questionamento e a busca por respostas nunca devem cessar. Gostou desse mergulho profundo nas teorias de David Jacobs e nos mistérios das abduções alienígenas? Então não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos intrigantes como este. Curta o vídeo, compartilhe com amigos que também se interessam pelo desconhecido e deixe nos comentários o que você pensa sobre essas teorias. Será que estamos realmente sozinhos? Vamos debater juntos. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, o mistério nunca para. Até o próximo vídeo.